Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e em plataformas digitais. E também no Santa Portal, pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, também, 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Participação do Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Hoje o tempo é bom na cidade, calor. A previsão para amanhã é de sol entre nuvens, com mínima de 20 e máxima de 32 graus. O calor vai aumentar. A Bovespa fechou hoje o pregão em baixa de 1,46% a 99.546 pontos. O dólar comercial fecha em alta de 1,23%, cotado a R$ 5,68. No CDL no ar, especial Eleições 2020, você acompanha mais uma entrevista com um candidato à Prefeitura de Santos. Hoje vamos conversar com o candidato Carlos Paz, do Partido Avante. O delegado Romano tem candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. A falta da entrega de um documento obrigatório para o registro da candidatura motivou o indeferimento. O candidato delegado Romano informou ao CDL no ar que houve demora na expedição da certidão e que já providenciou a entrega do documento e solicitou a reconsideração do registro. Justiça indefere a candidatura a prefeito do candidato Wagner Moura em Cubatão. A decisão é em função de decisão do TCE por contas irregulares em 2013, quando presidia o Legislativo. O candidato informou que irá recorrer. Federação do Comércio em São Paulo indica que vendas no varejo podem crescer 3% durante a Black Friday, principalmente em supermercados e materiais de construção. A Black Friday 2020 está marcada para o dia 27 de novembro. Deputada federal Rosana Vale encara mais um desafio pela frente, o laudêmio. São impostos pagos por quem mora em frente ao mar e em terrenos de marinha. Será a nova batalha a ser enfrentada pela deputada. Ela é autora de um projeto de lei que institui o Programa Especial de Regularização de Débitos de Laudêmios de Terrenos de Marinha. Terça-feira, 27 de outubro de 2020, o CDL no ar especial Eleições já começou. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Nicolau Obeide, boa noite para você, tudo bom, Nicolau? Boa noite, Roberto, Felipe, boa noite, ouvinte, e boa noite aí também para o nosso entrevistado, né? Que ainda não chegou. Chegou, está um pouquinho atrasado, estamos aguardando aí. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre essa nova frente de trabalho da deputada federal Rosana Vale, que vai brigar agora por essa questão do laudêmio. Nicolau, o que você acha desse imposto que é cobrado das pessoas que geralmente têm imóveis em terreno de marinha ou em frente ao mar? Você tem um prédio ali em frente ao mar e você paga o laudêmio. Tem um certo recuo da última maré, eu não lembro direito qual é, acho que é 200 metros, eu não tenho essa... Não me lembro, eu sabia, mas eu não me lembro. E o que acontece é que esse dinheiro era para a família real, né? Que era o que falavam, que esse dinheiro era da família real, depois mudaram a finalidade e até hoje se cobra, né? A família real. Era para a família real. Que beleza. Orleans de Bragança, né? São os descendentes, até um descendente dele. E aí ficou para sempre. Que é deputado federal, que foi eleito aqui por São Paulo, né? Tem. E ficou, mas parece que já mudou alguma coisa e não é a totalidade, parece que uma parte vai para a Marinha. Então, assim, é um imposto que há muitos anos eu escuto as pessoas brigarem, questionar esse tipo de pagamento de laudêmio.
porque a Marinha alega que aquela área pertence realmente à Marinha, que é aquela área da última maré, né, da última onda, que seria, até a orla da praia. Então tem uma certa distância. Por isso que também existem alguns prédios de frente para o mar, que têm seus endereços de esquina, na lateral. De esquina, tem esses endereços na lateral para fugir do Laudêmio. Isso acontece e foge do Laudêmio. Mas é um absurdo, é um tipo de imposto absurdo, já superado, e muitas brigas tem, não em todos os locais. Eu tenho uma casa em Ilha Comprida, lá em Ilha Comprida não tem Laudêmio. Nós não pagamos o Laudêmio lá em Ilha Comprida porque não existe esse imposto. Mas existem em cidades, capital, como Rio de Janeiro, como Santos, como cidades todas litorâneas, né? E nós temos um litoral enorme, né, no Brasil, e esse litoral todo paga uma fortuna. Mas você acha justo esse imposto? imposto? Lógico que não. Eu não acho justo esse tipo de imposto, porque esse, na verdade, é um imposto, né? Não é nenhuma taxa, não é nenhum tributo. Na verdade, é um imposto. É um imposto por o quê? Por nada. Por nada. Por ocupar um local onde se paga o IPTU, já se paga para a prefeitura IPTU, e acabam pagando também para a Marinha esse tipo de imposto, né? O nome é correto, não é tributo, é um imposto. Então, não vejo justiça. Tem uma briga muito antiga, o doutor Lupércio Mussi, que é um advogado, né, brilhante, dono da Musicom, ele sempre brigou em relação a isso, ele sempre questionou isso, e nós temos esse Laudêmio, muita gente brigando, mas nunca se conseguiu. Então eu acho que logo pode ser que a gente consiga alguma coisa com o Bolsonaro, na justiça, mas eu acho muito difícil, não acho justo, mas é um imposto que está aí há muitos anos, é séculos, não é nem anos, é séculos. Já tem mais de um século esse imposto. Você que tem alguns imóveis aqui na cidade, você tem algum que tem que pagar Laudêmio? De frente para o mar, não. Eu tenho a casa em Ilha Comprida, que é de frente para o mar, mas não pagamos Laudêmio lá. Lá não tem? Não, lá não tem, que é uma ilha, estranho, né? Interessante. Mas aqui em Santos eu sei que todos pagam, Santos, São Vicente, Guarujá, todos os imóveis fronteiriços ao mar pagam. Bom, a gente está enrolando um pouquinho aqui, na verdade, conversando sobre a pauta do dia, porque a gente está entrando em contato com o candidato, o nosso produtor. Será que será o primeiro a faltar? Ligou? Não, parece que está a caminho, deve ter atrasado um pouquinho. Eles têm muitos atributos, né? É corrido. Ontem o Ivan Sartori falou que era bem corrido, né? A campanha, e realmente a campanha é bem... Não, campanha eleitoral. Eu fico imaginando, Nicolau, uma campanha para presidente da República. Nossa, o cara é avião, sai do avião, entra no avião, sai do avião, e realmente é um desgaste. Uma loucura. Grande, mas é uma opção deles, né? É uma opção deles. Entre as notícias do dia, a Federação do Comércio de São Paulo faz uma previsão de que a gente vai ter um crescimento de 3% durante a Black Friday, mas faz um destaque para supermercados e lojas de materiais de construção, Nicolau. Talvez Black Friday, ou não sei, a Black Friday, na verdade... Você não bota muita fé, né? Não, sabe por quê? Porque, na verdade, a CDL tem como missão defender o interesse de lojistas e principalmente de pequenos lojistas, né? Esses mega empreendedores, no caso de lojas de departamentos, franquias, eles já têm um marketing próprio e eles realmente aproveitam muito em cima do marketing da internet. E o Black Friday, na realidade, aqui no Brasil, ele está se constituindo numa promoção basicamente de internet, né? Você não vê lojas físicas pequenas faturando em cima de Black Friday. Você acha que não é... ainda não chegamos nesse pequeno, ainda não está... É um pouco diferente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, um dia depois da ação de graças, né? Que é o Natal deles, basicamente, e eles têm o Black Friday, que é a sexta-feira negra, né, que eles chamam, e não é sexta-feira negra no sentido de cor de pele. Sem preconceito. É negro de sexta-feira de queima, negro de queima, de quando a gente queima, fica aquela cinza preta. Então é uma queima, é uma expressão americana, né? Não tem nada a ver com o que o Boticário estava fazendo,
querendo mudar o nome por causa de racismo, nada disso. Isso é uma idiotice. Isso aí é aquela famosa lacração que a gente chama, né? Que é aquela publicidade contrária. Mas, então, nos Estados Unidos, eles já deixam os produtos que vai queimar essa sexta-feira, né, Friday, eles deixam esses produtos separados e as pessoas. Eu estive nos Estados Unidos e eu olhei na Best Buy, já estava tudo separado. Óbvio que a Best Buy é uma loja grande. E é fila, né? 6 horas da manhã já tem fila na porta. Mas tem loja que abre meia-noite, não é isso? Tem loja que abre até no primeiro minuto do dia da sexta-feira. Então, assim, filas de pessoas entrando, é uma loucura. Porque lá realmente não é tudo pela metade do dobro que nem acontecia aqui. Mas hoje não, hoje já está tendo uma promoção mais real, mas quem leva muita vantagem hoje ainda, porque é uma mídia de internet, são os grandes. Eu estou falando muito aqui também. Grandes empresas. Mas o nosso candidato já está chegando. Já chegou. E faça favor, candidato, aqui eu preciso que você sente bem na direção aqui. Mas a gente está dentro do nosso assunto aqui de comércio, que é a Black Friday, que é uma expectativa. Então, você acredita que as grandes empresas, Nicolau, são as mais beneficiadas com esse movimento e essa promoção da Black Friday, então? Olha, essa promoção da Black Friday, ela é boa, vem crescendo ano a ano no país. Eu acredito que dentro de alguns anos, que o americano já está com isso já há muitos anos. E é muito diferente a promoção deles. Então, eu acredito que daqui a alguns anos é uma data que já fixou, já firmou, mas mais para os grandes. Pode ser que os pequenos comecem a ter um movimento diferenciado. Já está conosco o candidato a prefeito de Santos, Carlos Paz, do Avante. Carlos Paz nasceu em Santos, é formado em Direito, é aposentado pela Receita Federal, foi presidente do Conselho de Delegacias Sindicais do Sind Receita no estado de São Paulo, foi assessor do ex-ministro de Assuntos Estratégicos e professor emérito de Filosofia e Direito da Universidade de Harvard, Dr. Roberto Mangabeira Unger. Trabalhou na elaboração de projetos junto ao IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado do Governo Federal. Hoje, Carlos Paz se dedica a trabalhos sociais através do Instituto Capaz. Nicolau Beide já está conosco. Carlos Paz. Boa noite, Carlos Paz, né, candidato a prefeito de Santos. Eu sei que você é aposentado, né, da Receita. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, CDL no ar. E vamos falar aí do comércio, vamos falar da sua proposta para o comércio, da sua proposta para a nossa cidade, para a cidade de Santos. Seja bem-vindo. Obrigado, Nicolau, obrigado, Roberto, e obrigado mais uma vez a Santa Cecília, Rádio Santa Cecília, por essa oportunidade, né, de estar falando com os nossos ouvintes aí e web espectadores. O prazer é todo nosso. Boa noite, candidato. Como a sua experiência na Receita Federal pode lhe credenciar para ser um bom gestor no município de Santos? Roberto, veja bem, as últimas administrações, pela minha análise pessoal, elas não são administrações, elas são gestões de recurso. Então, a gente pretende estabelecer uma administração totalmente informatizada, valorizar extremamente o servidor público, né, para inclusive capacitar o servidor público e ter uma contrapartida de um serviço público de excelência, que eu acho que é o nosso maior patrimônio. Aliás, é o nosso maior custo, né? No último quadrimestre, nós gastamos 1.643 só com servidores públicos, né? Nós que, assim, não só pela Receita Federal, mas pelo fato de ter trabalhado em Brasília, junto com Roberto Mangabeira Unger, no Ministério de Assuntos Estratégicos e no IPEA, e pelo fato também de ter toda uma vida, um envolvimento sindical, né, não só dentro da Receita, como também sou presidente de honra do Sindicaesp, dos oficiais administrativos do Estado de São Paulo, a gente tem uma sensibilidade maior e uma competência muito grande para planejamento, né? Eu acho isso fundamental, uma administração participativa e a gente encarar de frente os problemas sociais que nós temos nessa cidade e deixar de fazer a política do faz de conta. Faz de conta que não existe uma favela sobre palafitas aí, que talvez seja a maior da América do Sul. Faz de conta que não existe um alagamento da Zona Noroeste,
Então, assim, a gente pretende fazer um orçamento mais participativo e muito voltado ao social e ao comércio e ao turismo, que a gente acredita que seja uma segunda e uma terceira via de solução, porque as atividades portuárias agora, com a desestatização, na verdade, a privatização, vai virar uma grande empresa. E nós vamos ter novas demandas de empregos na terceirização das necessidades dessas empresas. Nós temos que capacitar os nossos jovens para que a gente possa agregar às famílias esse capital, essa renda, né? Você falou dos servidores municipais. A gente sabe que o universo hoje está em torno de 12 mil servidores municipais. O que você pretende? Você falou de um atendimento de excelência. O que você pretende fazer com essa massa de trabalhadores? Há muita queixa, muita reclamação, principalmente nos atendimentos presenciais de balcão com os munícipes de Santos, por parte desses servidores. Há essa queixa. Roberto, veja bem, licença-prêmio, aumento de salários não tiveram, com a LC 173 agora, por exemplo, os professores, que grande parte da nossa mão de obra de servidores faz parte do sistema de educação, não foram devidamente consolidados na profissão. Você tem uma série de problemas. É lógico, eu tive uma reunião com eles através do Sindesp, uma live, e nós conversamos bastante. Eu fiquei muito à vontade, por ser sindicalista também, né? E eu sou muito claro, não adianta você vir para uma política com mentiras. É lógico que nós temos o problema do orçamento, né? E o que for possível fazer, nós vamos fazer. E o que não for possível, eu vou contar com a participação do servidor dentro da administração para que a gente construa esse ambiente, auditando contratos, melhorando, oxigenando as empresas que vêm para os nossos grandes contratos e licitações, né, que aqui nós sempre temos as mesmas empresas, parece que ninguém tem interesse em vir trabalhar na área de construção civil, na área de lixo, na área de transporte, na nossa cidade. Então, assim, a gente vai procurar melhorar a qualidade do recurso, do aproveitamento do recurso público. E com certeza eu tenho muita capacidade para que o servidor público seja valorizado e que valorize o contribuinte na hora do atendimento. Nicolau, ele comentou sobre a criação e o fortalecimento de um comércio mais forte, e tem o plano CDL para uma secretaria de comércio. Candidato, você pretende criar alguma secretaria de comércio, indústria aqui na cidade de Santos? Nós temos uma secretaria de portos, comércio e indústria, na qual foi criada pela última gestão, essa atual gestão do prefeito Paulo Alexandre, onde foi solicitado pela CDL. Só que essa secretaria ela está um pouquinho acanhada ainda, né? Precisaríamos trazer alguns departamentos para dentro dessa secretaria, como a fiscalização, né, do comércio, trazer para dentro, o PROCON, que é o SIDOC. Sim. Precisaríamos ter a parte de cidadania e da parte de aquela parte de, agora me fugiu a palavra, que seria a permissão aonde se pode montar, né? Plano diretor da cidade, sim, que hoje a cidade está muito engessada, você não pode montar determinado ramo de atividade aqui, não pode ali, determinadas ruas, só pode até alguns anos. Então, precisaríamos trazer para dentro dessa secretaria para se discutir. Porque, por exemplo, existem também, somos contrários também, a CDL também é contrária, alguns tipos de comércio em locais errados, né? Por exemplo, na entrada da cidade tem uma oficina de caminhão que é menor do que esse estúdio que nós estamos. Então, assim, são coisas que precisariam ser resolvidas. Aí começa a acontecer o quê? Essa oficina de caminhão começa a consertar os caminhões da rua, que é uma coisa errada, incomodando a vizinhança. E, por um outro lado, alguns locais mais possíveis de montar alguns ramos não têm essa atividade porque não é permitido. Então, assim, eu queria saber do candidato se tem alguma pretensão de dar mais ênfase no que se refere ao comércio de Santos, principalmente o centro, que está bem derrubado, né, bem enfraquecido, porque o comércio hoje é o que mais emprega nessa cidade, né? O Porto sempre empregou bastante, mas hoje o Porto, com automação, ele está reduzindo bastante. Sim. Então, eu gostaria de saber do candidato se tem alguma pretensão, se tem algum plano de governo em relação a isso. Olha, é muito importante aqui estar falando com o representante da CDL pelo seguinte: dentro da minha plataforma,
na parte financeira, na parte de desenvolvimento de capital-trabalho, que eu sempre digo, para mim é comércio e turismo na nossa cidade. Nós vamos pensar numa terceira via, porque como você falou sabiamente, o Porto, já há tempos atrás, quando o armador começou a tratar direto com os armazéns molhados, tirando as agências de navegação, os armazéns se aperfeiçoaram. Agora o Porto, vamos ter 13 quilômetros de uma grande empresa, né? Mas vai gerar alguns empregos referente a isso e mais ISS. Vamos lá, quando você fala numa integração, eu também sou muito favorável a essa integração, né? Seria um poupa-tempo, né, dos assuntos dentro de uma secretaria do comércio, né? Mas assim, os assuntos se interligarem, né? Sim, mas tem um grande problema. Hoje o investimento não vem, Nicolau, para a cidade pela dificuldade política e a burocracia que se tem dentro da administração da prefeitura. Então isso a gente pretende flexibilizar muito, até mesmo porque você vê hoje dentro do centro da cidade de Santos, o que é histórico, o que é prédio velho. Nós temos a maioria dos prédios velhos hoje, né, que a prefeitura já deveria ter tomado isso, porque as dívidas de IPTU elas são muito maiores do que o próprio imóvel, né? E para que a gente possa reconstruir e pensar diferente o centro, Nicolau. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é uma ideia que eu tenho e pretendo executar na minha administração. Primeiro, trazer todos os órgãos da prefeitura para o centro da cidade. Segundo, você conseguir criar uma área, um centro educacional, no qual você convide as universidades de Santos, com benefícios fiscais e com áreas, para se localizarem no centro de Santos. Esses são dois projetos possíveis. Como você falou em departamentalizar, eu lembrei logo, eu não sei se você já morou, já morei muito no Distrito Federal, em Brasília, né? Não, nunca morei. Então, assim, lá é tudo departamentalizado e tal, e é bem bacana a organização. Nós precisamos reviver o centro. Nós temos um problema muito sério, né? Que o centro praticamente entrou em decadência, em falência, e todos os comerciantes agora estão saindo de lá, porque você não tem o consumidor, então as pessoas não conseguem se manter. Nós temos você ali... tem que ir onde o povo está, como diz o músico. Esse é o fundamento básico. Assim, tem um amigo empresário, ele fala assim, empresa que não tira nota fiscal, não vira. Então, vamos lá. Nós temos ali aquela área do Armazém 1 ao Armazém 12, que você já falou em Porto Madeira, mas nós temos problemas da passagem dos trens ali, dos corredores de exportação, né? Então, eu acho que aquilo é uma área da Marinha, do governo federal, nós estamos num bom momento do governo federal, porque é um governo federal que é desenvolvimentista, ele quer o desenvolvimento a qualquer custo, até muitas vezes colocando o funcionário público como custo, não como investimento, que eu também acho um grande erro, mas assim, a gente deveria, a cidade, compor com a Marinha, né, tentar uma negociação com a Marinha, com o governo federal, e transformar aquela área em alguma coisa produtiva turisticamente, mas com um turismo de alto nível. Eu tenho na minha ideia que a gente conseguiria transformar o centro de Santos numa nova Miami. Hoje nós temos, por exemplo, vou citar uma estatística, nós temos 250 mil barcos de lazer que não têm aonde aportar. Estão nas marinas do Guarujá, de São Vicente. Agora na Bertioga, né, na Riviera, que está saindo, Angra, né? Você imaginou? Pô, não vamos perder a capacidade de sonhar, Nicolau. Você já pensou do Armazém 1 ao 12, aquelas marinas que nem Miami e tal, o tipo de turismo que nós traríamos? Consecutivamente... Você passa em Miami pela avenida, você está vendo as marinas... Você tá vendo. E isso é uma realidade. Isso é uma estatística, 250 mil barcos de lazer que não tem aonde colocar, que não está numa marina, porque não existe mais espaço, né? Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem que revitalizar aquela área, porque nós temos o mesmo desenvolvimento da Espanha, né? Eu sou descendente de espanhol, italiano, minha família... Meu bisavô aportou aqui na Guerra da Espanha, né? Então eu conheço bastante a Espanha. Quem conhece, por exemplo, Barcelona e Ramblas e aquelas autovias é a mesma coisa de Santos, só que lá eles fecharam os canais e fizeram autovias. E Ramblas nada mais menos do que uma parte do porto e de uma autovia que é a avenida de maior turismo da Europa, né? Então, assim, a gente pode trazer o turismo... é uma avenida na costa mais larga. Mais larga, exatamente. Então, vamos lá. Eu estou dando como parâmetro a Espanha, mas, assim, é uma realidade nossa. A gente precisa repensar, a gente precisa ser arrojado na administração. Mas para que você possa construir isso na cidade, você precisa, Nicolau, de pessoas como
você precisa valorizar a sociedade organizada. A cidade de Santos tem que entender que nós somos uma cidade de tradição intelectual, de grandes líderes. É só olhar os nomes das nossas ruas, né? E eu tenho muito orgulho de ser nascido e criado nessa cidade. Então, parece que o ambiente político nessa cidade tem dono, como na maioria dos municípios, né? Mas aqui você veja, eu estava vendo agora uma pesquisa que saiu, os vereadores vai abrir 2, 3 vagas, né? Então o político entra, ele se aparelha de uma forma que ele nunca mais sai, então não renova, né? Primeiro dia do vereador, ele está fazendo campanha. Exatamente. Esquece de legislar. Ele está fazendo campanha para a próxima. E aí me parece que ele não tem tempo de legislar, então ele vota 90% as matérias que o executivo propõe, que o prefeito propõe, né? Então é isso aí. E a gente tem aí, por exemplo, candidatos que já foram 7 vezes vereador, 30 anos, e agora vem discutir aquilo que ele mesmo não fez, né? Então, temos vários candidatos que morreram vereador, né? Exatamente. Então eu acho que a gente tem que trazer a sociedade, os estudantes... Vira carreirista, né? Vira carreirista, é horrível isso, né? Isso é improdutivo para a cidade. Então, a minha campanha, ela tem essa característica, Nicolau. As pessoas falam assim, por que você veio? Olha, eu vim primeiro, porque eu vim para um partido que eu só tenho legenda, né? Eu não uso fundo partidário, eu sou contrário. Eu fiz até eu fiz um projeto durante a pandemia para que os políticos se sensibilizassem e revertessem o fundo político partidário a benefício da pandemia. Na minha opinião, são os assassinos, né? Indiretamente deixaram de salvar milhares de vidas, né? Então, assim, eu não coloco a mão em dinheiro público, eu não aceito dinheiro de ninguém, eu estou fazendo minha campanha com o meu próprio recurso e o partido só me deu uma legenda. Aliás, eu sou apartidário e apolítico também. Eu valorizo aquilo que é bom. Essa semana eu liguei lá em Brasília, Roberto, passada ou retrasada, e entrei em contato com a Associação Nacional Cívico-Militares. Eles estão construindo 54 escolas por ano lá e tal. Li a matéria, entrei em contato e consegui falar com o capitão Davi, que é o coordenador disso. Eu vou a Brasília semana que vem. Conversando com ele, ele me conhece já dos cargos que eu fui da Mesa Nacional de Negociação Sindical no planejamento, então tenho toda uma vida institucional que eu passei durante alguns anos em Brasília. Então ele me conhece o meu trabalho e falou, me delegou a responsabilidade do desenvolvimento das escolas cívico-militares aqui nas periferias de Santos. Então você vê, nem estou na prefeitura e vê como com boa vontade a gente consegue trazer recursos. Uma das minhas indignações, Nicolau, alguns anos atrás, quando eu estava em Brasília, eu estava com uns amigos que eram muito amigos do Ezequiel, que era o presidente do FAT. E numa conversa, Ezequiel falou assim, eu não mando recurso do FAT, só mando para onde eu tenho uma ONG conhecida, porque depois os caras não cumprem, aí vem a revista Veja, diz que eu estou junto. Para os nossos ouvintes entenderem, FAT é Fundo de Assistência ao Trabalhador. É um fundo de assistência ao trabalhador que tem 240 profissões com um certificado assinado pelo Ministério do Trabalho em todas as profissões, desde garçom, carpinteiro, cargos técnicos, mecânicos e tal. E aí o que aconteceu? É recolhido pelas indústrias e pelo comércio. Exatamente. O que aconteceu? Naquela época, acho que era o Papa, prefeito, o Mourão, Praia Grande, aquela professora no Guarujá e a do PT no Cubatão. Para cá vieram 2 vagas e 1.000 vagas para cada lugar, mas manda para o Carlos Paes, ele é de Santos e tal, ele administra, era assessor de ministro, né, e tal. Aí eu vim com aquilo, cheguei nas prefeituras e falei assim, não tenho pretensão política, não tenho nada, eu quero que execute. Como é que faz? Eu não consegui nenhuma. Primeiro porque tinha que fazer a documentação e tinha prefeituras que não tinha pessoas competentes para fazer a documentação. Segundo porque começou a entrar o fator político. E terceiro porque tinha que fazer um empenho. Então, se perdeu aquelas 5.000 vagas do FAT, que eu não estava pedindo nada, nem politicamente. 5.000 vagas? 5.000 vagas. Para Santos foram 2. Foi para Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Se você, assim, isso na época do Ezequiel, que era o presidente do fundo do FAT de assistência. Então, você veja, como é que pode isso? Por isso a indignação de falar, não, vamos arregaçar as mangas e vamos vir a prefeito. Vamos mostrar que é possível invadir esse ambiente. E eu sempre digo isso para a população, fiquem atentos em quem vocês vão votar. Essas grandes composições partidárias que a gente está vendo na cidade, esses líderes que poderiam vir prefeito e não vieram, essas grandes essas campanhas milionárias, é o reflexo da administração que você vai eleger, uma administração fracionada politicamente, e ninguém se une por nenhum conceito objetivo republicano. Eles se unem para se manter
no poder e para manter o orçamento público nas mãos. E sempre vai ser assim se a gente não renovar. Tem que você renovar. Não acha que, por exemplo, esse ano ter batido o recorde de candidatos, 16 candidatos. Temos aí um impugnado, mas são 16, né? Na realidade, que não sei se essa impugnação vai... Não, vai acabar resolvendo depois. Isso aí é muito simples. E 16 candidatos. Você não acha que houve uma pulverização muito grande? Favoreceu, talvez, o que eu penso, Nicolau, porque assim, você tinha uma eleição de 3 meses. Se você não tem um grande recurso, um grande apoio financeiro, o candidato que vem num partido pequeno, no meu caso não, porque é uma escolha, mas a maioria dos candidatos que não tem fundo partidário, que não tem um advogado, que não tem um contador, porque a população não sabe o sacrifício que é chegar a uma eleição, enfrentar uma eleição. Você tem que ter muitos amigos, muita competência para fazer uma eleição sem dinheiro, né? Então, os partidos se sentiram à vontade de lançar os candidatos, porque é uma eleição curta, e ele com um pouco de fundo partidário ele faz. No meu caso, eu faço sem nenhum, né? Então... Apesar que a coligação hoje não elege mais vereador, exatamente, né? Exatamente. Também teve esse ponto. Também teve esse ponto. Mas, assim, eu acho que foi uma eleição, ela está sendo uma eleição curta, no meio de uma pandemia, com a impessoalidade da máscara, onde a imprensa tem sido um fator preponderante para a democracia eletiva, né? A imprensa tem mostrado todos os candidatos, tem feito seus debates e tal, e a população está começando a conhecer novas pessoas na sociedade. E tem que começar a entender que tem pessoas que têm competência na nossa cidade, que não sou só eu, tem muitas outras. Esse é o lado bom, né? Mas assim, eu sou a pessoa que se predispôs a fazer isso. Mas existem muitas pessoas, então eu quero administrar a cidade com essas pessoas. Temos aí o delegado Romano, que não é político, o João Vilela, que inclusive é diretor da CDL Santos Praia. Tem você, né, que também não é um político profissional. Temos aí, quem mais? O Baiar, o Buzeiro, que não é político, Moisés Fernandes, o Guilherme Prado, o Tiago Andrade. Então, temos aí bastante pessoas que realmente estão oxigenando a política, que não são políticos de profissão. Eu acho isso muito bom. Mas eu acho também que isso deu uma favorecida a uma situação, porque acaba sendo um monte de pessoas não conhecidas e pelo curto espaço de tempo que temos até a eleição, realmente favorece quem é mais conhecido ou mais famoso dentro da eleição. Mas, tirando isso, eu acho que realmente é muito bom. Na verdade, o candidato, por exemplo, do prefeito, ele também não é conhecido, né? Ele é uma pessoa que não era conhecido, mas ele tem um investimento maciço em cima dele. Na verdade, ele não é a eleição dele, né? A terceira eleição do próprio prefeito, né? Então, assim, é uma realidade, né? Então, assim, mas bacana, eu acho até... como na Praia Grande também. Como na Praia Grande. Mourão então, isso é saudável, por isso que nós, que somos cidadãos, que nascemos aqui, que conhecemos a cidade, que amamos essa cidade. Olha, Nicolau, eu sou fruto da escola pública. Estudando escola pública de Santos, eu tenho uma dívida com a cidade. Estudando em escola pública da cidade, eu tive uma vida institucional maravilhosa. Tudo pelo aprendizado que eu tive na escola pública. Então, a gente tem uma dívida com a cidade e a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar a condição da nossa cidade. Não dá mais para andar na rua e ver pessoas dormindo embaixo de marquise. E não são poucas, são muitas. Esse é o reflexo da nossa falta de economia. É um problema federal que eu acho que os novos prefeitos vão ter que enfrentar, né? Que é morador de rua. Eu acho que Roberto, você tem umas perguntas aí para fazer? Tem registro aqui do nosso ouvinte Marcelo Moura. Boa noite a todos da bancada. Porque é tão difícil fazer as coisas em Santos, cidade do não, fim dos tombamentos já. Está falando lá do centro da cidade e está falando de coisas que nunca pode nessa cidade, porque sempre tem uma gritaria. Você também vê dessa forma, Carlos? Olha, essa questão do tombamento dos imóveis antigos em Santos, e não é só esse problema, é que esses imóveis estão todos invadidos hoje, né? Tem muita invasão em imóveis... porque não pode alugar, não pode tem nada. Dificuldade de reforma. Exatamente, eu gostei mais também. O imóvel começa a adquirir um valor enorme de dívida de IPTU, e aí o proprietário se desinteressa com aquilo. E, aliás, o proprietário corre um sério risco, né? Porque se houver uma morte, uma coisa dentro do imóvel, ele acaba respondendo judicialmente, né? Então, assim, eu concordo com o nosso ouvinte
E eu digo que está na hora de enfrentar isso, fazer um planejamento, tomar esses imóveis para a prefeitura e construir alguma coisa, obras que tragam bem-estar para a cidade. Assim, nós temos Você que falou em tomar priorizar... imóveis para a prefeitura. Por exemplo, temos hoje a Hospedaria dos Imigrantes, ali na Silva Jardim. Um imóvel abandonado, já pertenceu, era do Estado, né? Já foi para o Sindicato do Comércio Varejista, onde queria fazer um centro de convenções, não conseguiram verba suficiente, devolveram para o Estado repassou para o município não tinha nada para fazer, acabou devolvendo para o Estado. Você tem algum planejamento para esse imóvel? Eu tenho para esse e para outros, né? Que é você trazer investimento real para a cidade, você flexibilizar a administração, ter uma saúde política dentro da administração, que o grande empresário possa investir na cidade sem medo do retorno, né? Porque o empresário tem que ter a segurança do retorno. E muitas vezes esses imóveis ficam que nem pipoca dentro de panela, justamente por isso, porque não existe o interesse do empresário da relação com a prefeitura, né? Com a situação burocrática, a situação política da prefeitura. Então, eu acho que o primeiro ponto, Nicolau, é você ajustar o ponto da administração da prefeitura. Você resolver a questão da burocracia, você melhorar essa relação da prefeitura com o empresário. O Antônio Luiz de Souza está por aqui na nossa live, na transmissão no Facebook da CDL Santos Praia. Boa noite, pessoal. Gratidão pela participação do presidente Nicolau Obeide no Minuto CDL de ontem, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Praia Grande. Participou do programa ontem, Nicolau? Eu só assisti o programa, ele é muito gentil, Luiz. A Ana Leão, boa noite a todos. Também está conosco a Marisa Gomes Negro. Sua presença em nossa live sempre muito importante, por ser nossa vice da Federação das Câmaras de Dirigentes. Marisa é vice da Federação. Ela é de Bertioga, é amiga. Está registrando aqui o Antônio também. Já tem uma pergunta para o Carlos, da Carolina Paredes, que mandou para a gente aqui. Eu vou adiantar, porque a gente vai virar para os comerciais, e aí o Carlos Paz já vai pensando. Gostaria de saber quais são seus planos a respeito de atividades de cultura, lazer e esportes, onde crianças e adolescentes possuem, de fato, acessar principalmente nas áreas da Zona Noroeste e área continental, pois a grande parte da oferta se dá na orla, e como fomentar a utilização do ginásio Rebouças e da Arena Santos, por exemplo. Já a gente volta. CDL no ar, uma realização... Nós somos o Sicredi e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima, com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Amor, você viu que nesse mês tem um prêmio especial da promoção do Sicredi? R$500 mil. Quero vê-lo sorrir, quero vê-lo poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Agora em outubro, deposite e concorra a um prêmio especial de R$500 mil. E mais 5 prêmios de R$5 mil toda semana. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio.
Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slikes.com. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui no CDL no ar, no Santa Cecília FM 107,7. Carlos Paz, do Avante. Por que Avante, Carlos Paz? Olha, Roberto, o Avante, assim, eu tive propostas de algumas legendas, né? Mas assim, a maioria das legendas já estavam, vamos dizer assim, sinalizando que elas iriam em bloco, né, com outros grandes blocos partidários que se formaram na cidade. O Avante não, o Avante me concedeu a possibilidade de vir. Ele tinha um grupo de vereadores que nenhum tinha sido político, e eu não queria envolver meu nome com político, afinal de contas, eu acho que não é produtivo essa coisa de você querer se abraçar no Bolsonaro, ou na esquerda, ou no Witzel, como já aconteceu, né? Então, eu acho que isso daí não condiz com a realidade da minha história de vida. E o governador de Santa Catarina também, ninguém quer abraçar mais ele também, né? Inclusive a Eurice tomou posse hoje. Então, o que acontece? Eu tive essa oportunidade de vir, e eu sempre digo, o candidato sou eu, as ideias são minhas, né? A gente tem um grupo, faço trabalho social na cidade, e o Avante é só um mecanismo. Se eu estivesse na Europa, provavelmente eu viria como o candidato sem partido. Como aqui não é possível, eu tenho que ter uma legenda. Tem que estar vinculado a algum partido. Vou fazer o nosso merchandising aqui do Marcelo Meneghelli, que está ouvindo a gente todos os dias, como sempre, porque na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. 996154715 é o WhatsApp da Top Games. Top Games, a top da baixada. A nossa ouvinte Carolina Paredes perguntou para você sobre cultura, esportes e lazer, citou o ginásio Rebouças e também a Arena Santos. O que é que dá para fazer com esses equipamentos e com essas frentes de atuação? Carolina Paredes. Carolina, eu agradeço a tua pergunta, primeiro porque eu vou falar um pouco sobre a minha vida. Eu, durante um período mais jovem, eu estive muito envolvido diretamente com a cultura. Eu fui produtor teatral, inclusive produzi peças com figurino de Jane Rato, texto de Kiko Jaez. Na minha época eu ganhei a melhor peça infanto-juvenil do estado de São Paulo. Aliás, concorri com o Paulo Altran, hein? Veja só a responsabilidade. Caramba! E eu fiz todas as escolas e circos do estado de São Paulo. Então a cultura, eu entendo que a cultura tem que ser trabalhada na educação na escola, para você criar essa visão do jovem a entender o que é a cultura e qual é a sua própria história. Hoje, por exemplo, nós temos uma cidade com um histórico cultural imenso, mas você não vê as pessoas e os jovens valorizando isso. Eu sei porque por exemplo, eu tenho um instituto ali no Wave Officer, do lado do mosteiro, e estou sempre na igreja ali, que eu fico encantado com aquela igreja que tem 450 anos, estou sempre no mosteiro, eu não vejo nenhuma visitação. Turismo porque nós não temos mesmo. E as pessoas porque elas não adquiriram esse hábito na escola, da cultura, não só na questão do patrimônio histórico que nós temos. Aqui em Santos nós temos também a questão que é muito interessante do balé. São Vicente também tem, minha filha é formada em balé clássico, né? Então, assim, isso ajudou muito ela na formação dela. Hoje ela está no 7º ano de Direito do Mackenzie e sozinha conseguiu já está num dos maiores escritórios, que é o Machado Meyer. Então, hoje, as empresas, quando veem que aquela pessoa é formada em balé, eles contratam, porque sabem que aquela pessoa tem um discernimento diferente, né? Porque ficou quase uma vida inteira, desde os 3 anos, dançando para poder conquistar o balé. Então, eu acho importante na formação educacional das pessoas a cultura. A gente tem que criar esse ambiente nas escolas, né? Então, eu acho isso fundamental. Desculpa, a outra pergunta que ela fez. Ela falou sobre os equipamentos, ginásio Rebouças e também Arena Santos.
Veja bem, nós estamos aqui hoje numa cidade que as escolas não abrem final de semana. Então, assim, como é que você tem essa integração do público com a população, se nem a integração da família, da escola, né, um ambiente que a gente deveria estar usando nos finais de semana para esporte, para lazer, né? É lógico que está dentro do nosso planejamento, e isso é uma característica da nossa cidade, né? A ampliação dos estádios, a ampliação do esporte, eventos, né? Grandes campanhas promocionais sobre isso, né? Grandes campanhas educacionais sobre esporte, e não só isso, não adianta você pegar um jovem, por exemplo, jogar ele lá para jogar algum tipo de modalidade, ou para fazer alguma coisa, se você não tem um acompanhamento posterior, porque depois aquele jovem tem uma competência enorme para seguir naquele esporte, mas ele não encontra posteriormente a possibilidade de se profissionalizar naquilo. Então tem que ser todo um processo, não adianta só você dar o esporte para os mais jovens, para as crianças, e você não dá o amparo da continuidade daquele garoto que se identificou com alguma modalidade. É até importante para a nossa cidade, porque aqui já saíram grandes atletas, e essa é uma forma de você valorizar as pessoas, não só para praticar um esporte na escola, mas para praticar o esporte durante toda a vida e representar a nossa cidade no país inteiro e representar a nossa sociedade. O Andrei está conosco também. Boa noite a todos, boa noite, Nicolau, ao nosso candidato. Gostaria de saber dele duas coisas. Primeiro, quanto ao funcionário público, ele acha que é um problema ou não? E segundo, os moradores de rua, qual o plano dele para essa questão social? Andrei, assim, eu sempre falo, funcionário público, eu sou muito pró-servidor. Eu acho que o administrador, ele fica lá 4, 8 anos, nem deve ficar mais, eu sou contrário a isso. Mas, assim, o funcionário público, ele fica 30, 35, né? Então, é ele que conhece a administração. Quem não tem o funcionário público não tem a cidade na mão. Agora, os cargos não concursados e nomeados, eles têm a sua importância. Não estou dizendo que não tenha. Eu, eleito, eu não vou perseguir ninguém. Eu vou entender a prefeitura, entender de que forma essas pessoas vêm atuando, né? Agora, vou ser muito pró-servidor. E é aquilo que eu digo, a estatística. Nós estamos num país que tem a menor relação de servidor público por habitante. O Brasil tem 1,6 servidor público por habitante. Os Estados Unidos tem 15, a França tem 25, a Inglaterra tem 30. Por que lá ninguém reclama? Porque eles recebem um serviço público de excelência. Que funciona. Porque funciona. E o serviço público é fundamental para a base estrutural da sociedade, ainda mais agora com a pandemia, que você vê que a própria classe média não está podendo mais pagar plano de saúde e está começando a ser atendida no SUS. E queira Deus que a gente consiga futuramente dar um atendimento médico aqui, né, no nosso município, no Brasil, que as pessoas não tenham mais que pagar atendimento médico particular. Né? E na área de educação também. As escolas, muito importante. Na minha época... Eu estudei no Colégio Canadá e... Eu estudei no Primo Ferreira. Então, só estudava em colégio particular que... De grife. Né? De grife. E naquela época, Roberto, era diferente. Você via as mães indo de madrugada, assim. Eu comecei lá no Lobo Viana, o pré-primário. Você via as mães indo de madrugada, era uma importância de matricular a criança ali, porque ela sabia que você recebia uma educação excelente, alimento, você recebia os conceitos de higiene pessoal. Formação mesmo, uma né? formação, tinha até francês na minha época na escola. Então, assim... então, você vê, e quem não tirasse uma nota no mínimo de 7,5, você era penalizado, você tinha que ir para a rede pública. Então, você vê, a rede pública era ruim, né? Você vê a inversão que houve no estudo, né? A gente precisa resgatar isso, recuperar isso na nossa sociedade, né? Nós temos que oferecer, isso é a base da sociedade, não existe sociedade sem educação. Eu estudei no Colégio Canadá e outros colégios particulares também. Também estudei em diversos. Que nem a prefeita. Existiam alguns colégios particulares bons, como tinha o Colégio Santista, o Colégio São José para as meninas, mas na sua maioria o Colégio do Estado era um colégio bom. Excelente. Né? Eram os bons colégios e até o pessoal não tinha moleza. Era... segunda época, né? Perdia as férias. Tinha que estudar em 2 períodos. E não tinha jeito. E os cursos profissionalizantes que perdemos, né, também? Exatamente. Eu acho que a criançada, a molecada já com 16, 17 anos, já tinha uma profissão, já saía da escola com uma profissão. Aqueles que tinham menor poder aquisitivo, não conseguiam ingressar para uma faculdade, já podiam iniciar a vida profissional
aos 16, 17 anos, trabalhando, iniciando, né? Hoje não temos mais. Hoje é uma tristeza ver, por exemplo, o reflexo do pré-sal na nossa cidade, né? Essa bolha imobiliária que se criou, que todo mundo sabia que nem o próprio conselho da Petrobras orientava que não conseguia cumprir com a fração que cabia à Petrobras, e os nossos jovens estudaram tantos cursos de petróleo e gás e hoje estão com esses cursos debaixo do braço. Então é uma obrigação do poder público gerar o primeiro emprego, que eu sempre digo, na nossa sociedade, as pessoas mais importantes não são os letrados, não são os doutores, não são os filósofos, são as pessoas técnicas. É o emprego que traz a realidade de trabalho e traz o salário para dentro das famílias. O que uma mãe e um pai quer é ver os filhos trabalhando. Essa é a coisa mais importante para qualquer pai, para qualquer mãe, é ver o filho encaminhado, trabalhando e exercendo uma profissão. E isso nós vamos fazer nessa cidade. Nós vamos criar uma capacitação técnica, inclusive voltada para a especificidade daquilo que nós pretendemos fazer na área de comércio e turismo, porque muitas vezes você tem a demanda, mas você não tem mão de obra qualificada para essa demanda, né? Bom, o Carlos, você é um novo nome na política. Rejeição zero, acredito, entre o eleitorado. Como fazer para conquistar a fatia? Tem uma fatia grande do eleitorado que ainda está indecisa. O Enfoque apontou 32% ainda de indecisos, de pessoas que responderam não sei. Mas você, Carlos Paz, aparece no IPAT com apenas 0,3% das intenções de voto, na 15ª posição. E na pesquisa Enfoque, Boc News, também na 15ª posição, com 0,1%. Como fazer, sendo um rosto novo, um candidato sem rejeição, para melhorar o seu índice e chegar à prefeitura? Veja bem, assim, em diversas pesquisas, teve outras que saíram, que eu tive um crescimento de 100% e tal. Eu sou muito autêntico e vou falar, Roberto. Eu e a minha equipe, a gente se nega a ver pesquisa, até para não influenciar a nossa própria motivação, porque cada uma traz uma realidade. Então, você não sabe qual é a realidade. A realidade que eu estou vendo nas ruas, e a gente está fazendo quase a cidade de Santos inteira e conversando com as pessoas, é que essas pessoas que já têm um recall, a tendência é cair. E existe uma grande rejeição do continuismo na cidade, do continuismo político. As pessoas querem renovação. Qual é o grande problema? É que as pessoas ainda não entenderam o que é a renovação de fato. Quer dizer, o eleitor ainda tem aquela noção de que renovar com uma pessoa assim, novidade, será que isso não é impactante para a cidade, né? Então, eu sempre digo, não tenho medo de renovar. Existem pessoas com muita qualidade, com muito amor a essa cidade, para administrar essa cidade de fato, não fazer gestão financeira, administrar a cidade, né? Então, eu acho assim que a nossa campanha não é só uma campanha, é uma mobilização social. É uma mobilização da sociedade, né? E eu acho que se a gente conquistar a prefeitura, e eu tenho certeza que a gente tem espaço para isso, todos que estão na disputa têm espaço para isso, vai depender do eleitor, mas se a gente não conquistar e conseguir plantar, semear na sociedade que é possível mudar e que o ambiente político não tem dono, né? O ambiente político é para todos, né? A gente já fez um grande papel na sociedade, a gente já atingiu um grande objetivo nosso. O eleitor, ele ainda acredita que tem que votar em quem está na frente, como se fosse uma competição de quem vai chegar em primeiro lugar. Você acredita que a mensagem para o seu eleitorado é vote no candidato que você acredita? Afinal de contas, a gente tem a possibilidade de 2 turnos na cidade de Santos. Sim, sim. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, e vou deixar agora para o eleitor, eu diria, analise seu candidato. Veja quem é o candidato que tem competência pessoal, que conhece a cidade, mas não é só a cidade, que conhece o ser humano, conhece a necessidade das pessoas, que tem uma proposta voltada para o bem-estar das pessoas. O continuismo não é bom. Por que o continuismo não é bom? Porque na política já se comprovou que todo o processo de continuidade política gerou grandes problemas de corrupção, grandes problemas de desvio de conduta. Então você tem que interromper isso reciclando e periodicamente. Elejam um hoje, elejam outro amanhã, mas pessoas que nunca tiveram dentro da política, porque dessa forma você vai mudar o conceito da administração da sua cidade.
né? E procurem saber quem são os seus candidatos, o que eles fizeram na vida deles, né? E vote em renovação, não vote em grandes campanhas. Eu digo sempre, quanto ganha um prefeito, ganha um vereador? Será que essas fortunas que são gastas em campanhas compensa? Eu não conheço essa conta, eu não consigo fechar essa conta, eu não consigo entender essa conta. Na realidade, a conta não fecha, na verdade. O investimento vem de empresários, né? Que talvez fique devendo favor, né, para eles. Exatamente. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, falta um minuto só. A Márcia Marreta, parabéns pela iniciativa. Carlos Paz, você sabe que temos escolas de período integral em Santos, mas são poucas. A grande maioria optou pela escola total, uma maneira de usar o Fundeb para bancar o contraturno para as crianças que precisam ficar o dia todo na escola. Registra aqui a Márcia. Nicolau, sua pergunta para a gente encerrar, 1 minuto. A minha pergunta que eu faço a todos os candidatos, você tem 1 minuto para responder, tem que ser bem sintética, né? Por que você quer ser prefeito, Carlos Paz? Olha, eu quero ser prefeito da cidade, primeiro porque eu nasci, cresci, e eu sempre digo, eu posso dizer aonde eu nasci, porque eu nasci na rua Gonçalves Dedo 134, nasci de parteira, como todos os meus irmãos e tal. Então, eu sou santista nato, que era uma tradição de Santos, né, isso. Então, o que acontece? Eu tenho amor pela essa cidade e eu quero devolver aos jovens aquilo que eu recebi da cidade. Um ensino de primeira, uma vida com qualidade, uma cidade próspera, que nós tínhamos aqui, prosperidade de trabalho, de emprego. Esse é o meu objetivo. Por isso, vote Carlos Paz, 70, avante. Não tenha medo de renovar. Vote na renovação. Obrigado, candidato. Obrigado. Obrigado aí pela presença. Amanhã nós vamos conversar com o candidato Marcelo Coelho, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Até amanhã. Você ouviu?